Olá, como vão? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o transtorno de personalidade esquizotípica, sempre inspirados no DSM-5. O transtorno de personalidade esquizotípica ele é marcado por alguns critérios diagnósticos. Tem padrão difuso de déficits sociais e interpessoais marcados por desconforto agudo e capacidade reduzida para relacionamentos sociais, relacionamentos íntimos, relacionamentos familiares. Tem também distorções cognitivas ou perceptivas e um comportamento excêntrico. E geralmente surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos da vida do sujeito, conforme indicado por 5 ou mais dos seguintes critérios. Critério 1. Ideias de referência, excluindo delírios de referência. Aí vocês vão procurar lá no DSM o que é um, o que é outro. 2. Crenças estranhas ou pensamento mágico. O que seria isso, né? E ele é inconsistente com as normas subculturais. Por exemplo, superstições, crenças, clarividências, telepatia, sexto sentido. Em crianças e adolescentes pode se manifestar como fantasias, ou então algumas preocupações assim bizarras. 3. Experiências perceptivas incomuns, incluindo ilusões corporais. Ilusões corporais, tipo, tem um bicho passeando sob a minha pele. Olha só, tem um bicho passando aqui, debaixo da minha pele. É um tipo de distorção, ilusão corporal. Pensamentos e discurso estranho. O que seria isso? Seria um discurso vago, circunstancial, metafórico, excessivamente elaborado ou então estereotipado. Tem desconfiança, esse é o 5. Ou ideação paranoide, ou seja, paranoia, sujeito paranoico. Afeto inadequado ou constrito, sujeito mais na dele. Por inadequado vocês já imaginam, né? Comportamento ou aparência estranha, excêntrica ou peculiar. Esse é o 7. O 8 é a ausência de amigos próximos ou confidentes que não sejam parentes de primeiro grau. Pai, mãe, irmão. O 9, ansiedade social excessiva, que não diminui com o convívio, que tende a estar associada mais a temores paranoides, e aí vem a paranoia de novo, do que a julgamentos negativos sobre si mesmo. Então eles se restringem ao convívio social por paranoia, sabe? Mania de perseguição, achar que as pessoas estão tramando contra ele ou ela, esse tipo de coisa. Algumas características que apoiam esse diagnóstico é que esses indivíduos, eles costumam buscar tratamento mais para os sintomas associados à ansiedade ou então à depressão do que para as características do próprio transtorno. Particularmente em resposta ao estresse, indivíduos com personalidade esquizotípica, eles costumam apresentar episódios psicóticos transitórios, com duração de minutos ou horas. Embora eles geralmente tenham duração insuficiente para indicar um diagnóstico adicional, como por exemplo um transtorno psicótico breve ou um transtorno esquizofreniforme. Em alguns casos, podem surgir sintomas psicóticos clinicamente significativos, mas só em alguns casos. E esses sintomas talvez possam atender aos critérios de transtorno psicótico breve ou então esse transtorno que a gente falou antes, esquizofreniforme. Transtorno delirante ou então esquizofrenia.
mais de metade dos indivíduos com o transtorno da personalidade esquizotípica podem ter história de pelo menos um episódio depressivo maior, que é aquela depressão profunda, aquela depressão, sabe, grave, que a gente costuma falar. Aquela depressão forte. Existe considerável concomitância, ou seja, coexistência indivisa ou evolução simultânea de transtornos da personalidade esquizoide, paranoide, evitativa e borderline. Podem se desenvolver o transtorno da personalidade esquizotípica em concomitância com esses outros transtornos, né? O esquizoide, o paranoide, a evitativa e a borderline. O transtorno de personalidade esquizotípica, ele apresenta um curso relativamente estável, com apenas uma pequena parte dos indivíduos vindo a desenvolver aí a esquizofrenia ou um outro transtorno psicótico. E ele pode se manifestar, o transtorno, né, da personalidade esquizotípica, ele pode se primeiramente na infância e na adolescência. E geralmente esses indivíduos, eles são muito marcados pela solidão, pelo isolamento. Eles podem apresentar também relacionamento ruim com os colegas, ansiedade social, baixo rendimento escolar, hipersensibilidade, pensamento, linguagens peculiares ou estereotipadas e fantasias bizarras. Estão também incluídos aí. Essas crianças, elas podem parecer estranhas ou excêntricas, assim, à primeira vista, e costumam chamar bastante atenção, atrair provocação, bullying dos colegas. Elas são muitas vezes perseguidas na escola, o que pode agravar ainda mais a situação. E vamos falar sobre os fatores de riscos fisiológicos, genéticos. Vamos lá. Fatores de risco genéticos e fisiológicos. O transtorno da personalidade esquizotípica parece ser mais prevalente entre familiares biológicos de primeiro grau e indivíduos com esquizofrenia, em comparação com a população geral aí. Pode haver também um aumento pequeno da esquizofrenia e de outros transtornos psicóticos em familiares de probandos, ou seja, familiares daquele lá que foi o primeiro da família em que o transtorno da personalidade esquizotípica surgiu, apareceu, foi detectado. Sobre as questões diagnósticas relativas à cultura, a gente sempre tem que falar, e está lá no DSM-5, algumas distorções cognitivas e perceptivas, elas devem ser avaliadas no contexto do meio cultural, religioso, né, familiar do indivíduo. Características culturalmente determinadas e disseminadas, sobretudo aquelas relativas a crenças de rituais religiosos, elas podem parecer esquizotípicas ao indivíduo desinformado, né? Aquele observador externo que não está muito por dentro daquela cultura. Então, alguns costumes, como por exemplo o voodoo, glossolalia, que é essa suposta capacidade de falar em línguas desconhecidas quando em transe religioso, indivíduos que acreditam na vida após a morte, xamanismo, leitura da mente, crenças mágicas relativas à saúde, doença e por aí vai, podem ser facilmente confundidas com esse transtorno que a gente está trazendo aqui hoje. E o transtorno da personalidade esquizotípica, ele pode ser um pouco mais comum no sexo masculino, vejam bem, né? E sempre observando que todas essas informações foram tiradas do DSM-5, portanto, para saber mais sobre, vocês leiam o manual, ok? E não caiam na tentação de sair por aí diagnosticando todo mundo. Lembrando sempre que o diagnóstico é uma orientação muito útil, muito válida, mas se não usado com critério, pode limitar muito o tratamento, pode taxar, pode rotular bastante o indivíduo. Então, use com moderação.
Se o vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou, se você acha que vai ajudar algum outro amigo, por favor, compartilhe, curta, siga o canal e aguarde aí para mais vídeos. Em breve a gente vai estar divulgando, ok? Tchau, beijo, fiquem com Deus.